Deus está ou não está no controle? Mensagem impactante. Não deixe de assistir até o fim, meu irmão, minha irmã. Antes de começar esta mensagem, eu gostaria de repetir algumas coisas extremamente importantes que abordamos no vídeo passado sobre a verdade da nova aliança. Eu repito muitas coisas para que isso fique fixado no mais profundo da sua alma. Então vamos lá. Número 1. A nova aliança é tão radical e simples que muitos cristãos não acreditam, mas é a única forma de relacionamento com Deus. 2. As palavras que encontram-se em João 19:30 são as mais importantes da Bíblia. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Através da obra consumada da cruz temos salvação, cura, bênçãos e futuro nos céus. 3. Muitos não sabem orar devido à religiosidade e não oram de acordo com a nova aliança e têm uma vida de oração frustrada. 4. A moeda do céu não é a intensidade, mas a fé. 5. Se você remove a obra consumada da cruz na sua vida de oração, você está com um problema sério. 6. A oração não é convencer a Deus de nada. Entenda isso plenamente. Deus não precisa ser convencido. É você quem precisa convencer o seu coração incrédulo. 7. Você precisa parar de falar que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Servimos um Deus bom e generoso. Você precisa parar de culpar Deus pelos seus problemas e pelos problemas da humanidade. 8. Deus não está irado, Ele derramou toda a sua ira em Jesus. Está consumado. 9. Se você ora de forma errada, repetindo a mesma coisa para Deus, em suas orações, isso é incredulidade e com isso você está pecando, conforme diz em Romanos 14:23, que diz que tudo que nós fazemos tem que ser pela fé, inclusive orar. 10. Jesus disse para não usar de repetições em suas orações. 11. O poder não está na oração, e sim no Pai, que sabe aquilo que necessitamos. 12. A oração está baseada na fórmula: ouça, aprenda e obedeça. Meu irmão, minha irmã, creio que muitos que assistiram o vídeo anterior podem estar chocados. E se você não assistiu, assista, pois é muito importante assisti-los em sequência durante esta série de vídeos desta série A Verdade sobre a Nova Aliança. Agora eu tenho uma novidade para você. Hoje você vai ficar mais chocado ainda. Eu não estou fazendo esse tipo de coisa para te deixar chateado ou chateada comigo. Eu estou fazendo isso para que você finalmente possa orar bem, da forma correta, e sentir uma alegria e uma paz que jamais você poderia imaginar, como eu tenho vivido ultimamente. No vídeo anterior eu disse que a oração não tem poder. Entenda, o poder não está na oração em si, porque esta mentalidade é da velha aliança. O poder está em Deus e não na oração. O poder está na obra consumada da cruz. Como eu falei no vídeo anterior também, os muçulmanos oram, os budistas, toda religião tem uma oração. Na nova aliança, o foco sai da nossa oração e muda para a obra consumada da cruz. Mas muitas pessoas ainda acham que o poder está na oração em si. E é por isso que eles têm essa mentalidade horrível, a mentalidade de orar mais intensamente, e se as coisas pelas quais eles oraram não acontecem, eles acham que é porque não oraram com intensidade. Mas entenda, não é por isso. É porque nós oramos errado. Nós não aprendemos a orar de acordo com a nova aliança. A oração nada mais é do que alinhar o meu coração de Deus e não fazer com que Deus seja convencido a fazer algo para mim. Meu irmão, minha irmã, eu orei errado por muito tempo e essas revelações foram chocantes para mim também. Estou aqui para compartilhar uma verdade revelada ao meu coração pelo Espírito Santo, depois que comecei a seguir o abençoado Reinhard Hurt. Pedi ao Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para me revelar tudo e comecei a estudar e ler a palavra com outro olhar. Tudo mudou, meu irmão, minha irmã.
muita paz, muita alegria, muita revelação. Agora, você não é obrigado a aceitar. Para mim não vai mudar em nada, mas garanto que para você, caso esteja disposto ou disposta, viverá uma vida plena, maravilhosa e sem limites. Algumas pessoas falam que a oração é uma submissão passiva. Muitas pessoas tiram a conclusão que a oração é somente se render nessa atitude passiva, mas eu te afirmo que não é isso. A oração não é uma submissão passiva. O que devemos compreender é o seguinte: a oração é ir para esse lugar onde meu coração se alinha com o céu. Então a oração não é uma passividade. A maioria das pessoas transforma a oração numa rendição de uma vida de derrota. Basicamente é por isso que a vida de algumas pessoas é terrível, que a vida de oração é ruim, porque na verdade elas sempre vão tentar convencer Deus de alguma coisa. A notícia é que elas não vão conseguir convencê-lo, pois eles não entendem que Deus já está convencido. Mas Vinícius, o que eu devo fazer? Na verdade, você deve alinhar o seu coração com o que o céu já declarou que é uma verdade por causa da obra consumada da cruz. Mas o que é isso? É quando eu e o céu nos juntamos, e com isso todos os poderes e recursos do céu se tornarão meus, e pela oração eu vou liberar esses recursos e poderes aqui na terra. Então a oração não é uma atitude passiva, pelo contrário, é algo extremamente ativo. Nós precisamos tirar essa teologia errada da nossa mente, de que a oração é a nossa tentativa de convencer a Deus de nos dar e fazer coisas por nós. Deixe-me te dar mais uma chave de ouro. A oração não é sobre você, meu irmão, minha irmã. É sobre Ele, é sobre o seu Criador, o seu amado, o seu noivo, o seu melhor amigo. É tudo sobre Ele. Uma vez que você entender isso, tudo vai mudar. E a oração vai se tornar algo divertido, vai se tornar uma aventura. Ou seja, o Criador do universo vai estar te convidando a fazer coisas que Ele já liberou para serem feitas. Ele vai estar te chamando para descobrir a história que Ele já escreveu sobre você. E agora Ele quer que você manifeste essa história aqui na Terra. Oh, glória! Existem muitas frases religiosas, meu irmão, minha irmã, que as pessoas usam frequentemente, constantemente, que nós precisamos abandoná-las. Deixa eu te contar sobre uma frase que é muito religiosa. É assim: Deus está no controle. Quem não falou isso, meu irmão, minha irmã? Eu falava muito isso. Eu descobri que essa é uma afirmação horrível e tenebrosa. Sabe por quê? Porque essa frase faz que Deus seja alguém terrível, gente. Se Deus está no controle, significa no mínimo que Deus permitiu ou teve a intenção de criar o coronavírus, por exemplo. Mas o coronavírus não tem nada a ver com Deus. Eu sei que as pessoas religiosas vão dizer que Deus é soberano, e isso é óbvio. Mas a soberania de Deus não vai se expressar da forma que Deus faz o que Ele quiser. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus não pode fazer o que Ele quiser? Vinícius, o que você está falando? Ficou chocado, meu irmão? Minha irmã? Continue ouvindo. Escute só, a Bíblia fala que Deus não pode mentir. Então é impossível que Deus minta, pois isso vai contra a sua própria natureza. Então Ele não vai fazer isso. Ele nunca vai contrariar a Ele mesmo. Olha agora, Deus é eterno, Deus é soberano, isso tudo é verdade. E porque Ele é soberano, Ele tinha a liberdade de escolher o que fazer com esta terra, em sua soberania. Você concorda comigo? Mas Ele escolheu entregar a terra aos homens. E o Salmo 115:16 diz isso: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus deu a terra aos homens, Ele não pode intervir e fazer o que Ele quiser, porque em sua soberania Ele decidiu dar a terra aos homens. E aí você pode ver essa entrega da terra aos homens lá em Gênesis, no capítulo 1. Leia.
Continue comigo o raciocínio. Então, se Deus, em sua soberania, deu a terra ao homem, tendo feito isso, se ele começa a intervir na terra de maneira livremente, ele estaria indo contra a sua própria justiça, contra a sua própria natureza, pois ele deu a terra aos homens. Consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? É muito claro para mim. Deixe-me explicar isso de uma forma que você possa entender mais claramente. Digamos que você é proprietário de uma casa e você aluga essa casa para mim por 1 ano. Quem é o dono da casa? Você ou eu? Você, é claro. Você construiu a casa, você é proprietário dela, mas você não está mais no controle do que acontece na casa. Se eu matar a minha esposa dentro da sua casa, você não está no controle. Quem está no controle sou eu, porque eu aluguei a casa de você, ainda que a casa seja sua. E aí vemos o problema, meu irmão, minha irmã. A terra é nossa e ainda continuamos culpando a Deus de tudo. Isso é diabólico. Então, por favor, entenda o que estou dizendo para você. Nós temos que parar de pintar essa imagem de um Deus terrível. Porque se Deus está no controle, Deus permite que criancinhas sejam estrupadas todos os dias. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, alguém não cristão já te contestou isso alguma vez? Falando assim, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? E o que você respondeu, meu irmão, minha irmã? Essa mentalidade é maligna. Não me espanta que muitas pessoas não queiram saber nada relacionado a Deus. Porque nós temos pintado esse Deus que é terrível, esse Deus que está no controle, mesmo com atrocidades. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus é soberano, mas em sua soberania Ele escolheu nos dar a terra. Que isso fique claro em seu coração. Então é tempo de nos levantarmos para promover a restauração, ao invés de nós ficarmos anunciando de que Deus está no controle. Por conta dessa mentalidade horrível, nós trazemos isso para dentro da oração. E nós estamos sempre em nossas orações tentando convencer esse Deus horrível a parar de permitir certas coisas. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não tem nada a ver com uma oração de verdade. Oração não é essa bruxaria gospel que vemos por aí. É muito impressionante, mas muitos cristãos tratam a oração como uma espécie de macumba gospel. Oração não é manipular outras pessoas. Não é isso que Deus faz com você. Deus não te manipula a ponto de tentar convencer você a chegar nesse ponto em que você faz tudo o que Ele quer. Deus te dá liberdade para que você escolha, ainda que você faça escolhas erradas. Então nós temos que nos arrepender dessa atitude de usarmos a oração como uma forma de bruxaria gospel e espiritual. Eu falo tudo isso, meu irmão, minha irmã, porque eu orei errado por muito tempo, mas acordei e espero que pela ação do Espírito Santo você também acorde. Na velha aliança, Deus se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas. Então, se as pessoas cometiam pecados, Deus enviava pestes, pragas, maldições, e com isso as pessoas tinham que se arrepender de seus comportamentos errados. Elas tinham que se voltar para Deus, para que então Deus acabasse com aquelas maldições, pragas e pestilências. Porque aquela era a forma de se relacionar com aquele povo, com aquela aliança. Mas, meu irmão, minha irmã, aquela aliança passou. A oração não é uma tentativa de convencer a Deus de fazer ou te dar algo. A oração é você se alinhar com a realidade do céu, o qual já te deu a provisão do que você precisa e a saúde de que você precisa e tudo mais. Deixe-me te fazer uma pergunta. Como você foi ensinado a orar? A maioria de nós fomos ensinados a orar com foco no problema. Mas isso é errado, pois é uma mentalidade completamente da velha aliança. Existe algo muito grave com a oração focada no problema. Na média, os cristãos foram ensinados da seguinte forma: quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você faz é orar por isso. Mas o principal problema com essa atitude é a definição errada que nós temos sobre oração. Orar é muito importante,
Oração é algo divertido, uma aventura, mas a oração não é o que nós fomos ensinados. A religião nos ensinou da seguinte forma: você tem um problema, então agora você tem que reagir ao problema, e isso você faz indo diante de Deus com o seu problema. Aí você apresenta a Deus o seu problema e fala tempo suficiente até que você consiga convencer a Deus a resolver o seu problema. Nós achamos que a primeira reação que nós devemos ter diante de um problema é ir para Deus focado nesse problema. E aí começa o ciclo. Primeiro você tem que pedir para Deus resolver o seu problema. E se o seu problema não for resolvido, você tem que orar com mais intensidade. E agora que você pediu, você tem que buscar. E se isso não resolver, você tem que insistir mais. Não é isso que a maioria das pessoas fazem, meu irmão, minha irmã? Eu fiz isso por muito tempo e é completamente errado. Quando isso foi revelado ao meu coração, meu Deus, que mudança que eu tive na minha vida. Deus não precisa ser convencido, e sim você, meu irmão, minha irmã. Cristo é suficiente, a obra consumada da cruz é suficiente. Se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração vai mudar radicalmente e consequentemente a nossa vida. O que acontece quando nós oramos com foco no problema é o seguinte: todas as vezes que nos aproximamos de Deus com essa ideia de que a nossa primeira reação quando um problema aparece é ir até Ele para tentar convencê-lo a resolver o problema, 4 coisas podem acontecer que são muito perigosas, e elas sempre vão acontecer quando você tem essa atitude. Veja se você se identifica. Primeiro, que a sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca na solução. Meu irmão, minha irmã, Deus não pensa em problemas, Deus pensa em soluções. E você pode achar isso ao longo da Bíblia toda. Deus não se estressou quando o homem caiu em pecado lá no Jardim do Éden. Deus veio com uma solução. O segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com esse senso de urgência. Mas o Senhor fala para nós: aquietai-vos, acalme-se, pois eu sou Deus. A terceira é que nós vamos estar orando com o coração atribulado. Por favor, nunca ore com o coração atribulado, um coração que está passando por turbulências. O próprio Jesus falou: não se turbe o vosso coração. A quarta coisa que acontece é que vamos estar orando a partir de um desespero, ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. E eu vou te dizer agora, qual é a pior consequência de uma oração que é feita dessa forma? Todas essas 4 consequências de uma oração errada destrói a fé do seu coração, meu irmão, minha irmã. E sem fé, nada acontece. Lembra-se, a moeda celestial não é a intensidade, é a fé. Por favor, nunca trate a oração como uma forma de fazer que Deus mude as suas circunstâncias. Quando Paulo foi preso, ele não surtou e tentou sair de qualquer jeito da prisão. Metade do ministério de Paulo foi dentro de uma prisão. E sabe o que ele fez, meu irmão, minha irmã? Usou a prisão. A maioria dessas cartas poderosas, no qual temos acesso hoje, foram escritas dentro de uma prisão por Paulo. Você imagina como seria se Paulo tivesse tratado a prisão como nós trataríamos hoje? Ao invés disso, Paulo usou as circunstâncias a seu favor, a favor de Deus e as suas orações. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai, peço que traga a revelação da verdade no coração de todas as pessoas que ouvem esta mensagem. Que essa palavra entre nos corações como uma espada de 2 gumes e que essas verdades sejam reveladoras, radicais e mudem suas vidas. Assim eu peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.